Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius na área mais uma vez, nosso segundo vídeo, nossa segunda aula de língua portuguesa, da turma do sexto ano. E hoje nós vamos começar uma trajetória de estudos dentro de um nível da língua portuguesa, que é o nível da morfologia. Ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é morfologia. Vamos demonstrar o que é que a morfologia estuda dentro da língua portuguesa e vamos começar a primeira classe gramatical, que é a classe dos substantivos. Tenho certeza que vocês já trabalharam com substantivos em anos anteriores, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Porém, agora nós vamos trabalhar com substantivos de uma forma mais analítica, de uma forma mais precisa, buscando observar não só uma classificação, mas um sentido, um objetivo no uso dessas palavras. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, morfologia. Que palavra é essa? Morfologia é a área da língua portuguesa que se preocupa em estudar palavra por palavra. Para a gente ter uma ideia, vamos imaginar, vamos pensar que, assim como na nossa vida, que a gente nasce, cresce, passa os anos e entra na escola e vai passando por um processo, né, seriado, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sexto ano, como vocês estão agora, sétimo, oitavo, enfim. Então vamos imaginar, vamos simbolizar que essa trajetória, essa nossa trajetória, seja uma espécie de uma escada. Tá? Deixa eu só completar a escada aqui. Vamos imaginar que a nossa vida, a nossa trajetória seja essa escada. A gente vai passo a passo, estudando, observando cada um dos elementos da nossa vida. Em relação à língua portuguesa, também existe essa escada. Ou seja, cada degrau da escada é uma etapa, é uma forma de nós analisarmos, uma forma de nós estudarmos a língua. E que etapas são essas? Na aula passada, quando a gente falou sobre os elementos da narrativa, antes disso, na revisão, nós comentamos o aspecto de diferença entre fonemas e letras. Eu tinha colocado para vocês que aquilo estava no nível da fonologia. Então, o que é a fonologia? É o nível da língua portuguesa em que a gente estuda o nível dos sons, da pronúncia das palavras, da interferência da pronúncia na escrita. E aí na fonologia a gente estuda a diferença entre fonemas e letras. É na fonologia que a gente observa a acentuação das palavras. É na fonologia que a gente vai ver a divisão silábica. É na fonologia que a gente vai prestar atenção na sílaba tônica, na oxítona, paroxítona, proparoxítona, tudo isso que vocês já estudaram. Então, na fonologia, a gente estuda a língua portuguesa por um ponto de vista específico, né, da sonoridade, de como a gente pronuncia, de como a gente interage. Um nível acima, o degrau de cima, é o degrau que a gente começa hoje, que é o degrau da morfologia. E o que é que esse degrau significa? Esse degrau demonstra que nós vamos estudar as palavras agora não só pelo som, pela forma que está escrita lá, mas pela classificação. Que tipo de palavra é aquela que a gente vai estudar? Tá? Então hoje a gente começa com a morfologia, que é o nível que a gente vai observar os tipos de palavras, que a gente vai chamar de classes gramaticais. Ok? Só para demonstrar para vocês. Depois de morfologia tem o quê? Sintaxe. E aí o pessoal que já está no sétimo ano já conhece, já entende. Sintaxe. A gente não estuda mais as palavras sozinhas. A gente vai estudar agora a ligação de
umas palavras com as outras. Depois de sintaxe tem o quê? Semântica. O que é isso? Que palavra é essa? Semântica é o estudo do significado, do sentido daquela palavra quando ela está usada no texto. Eu posso ter um significado para a minha palavra, mas naquele texto específico, em um texto específico, eu posso usar aquela palavra com outro significado. E aí tem conceitos, por exemplo, como ambiguidade, quando a mesma palavra significa coisas diferentes, como por exemplo, manga. Pode ser manga, esse pedaço da roupa, mas pode ser também uma fruta que a gente come. Isso se estuda, por exemplo, em semântica. Ou polissemia, também se estuda em semântica. E uma série de coisas que existem na nossa língua. Então, língua portuguesa se estuda por degraus. Hoje, nós começamos o nosso primeiro degrau de morfologia, que é sobre classe gramatical. Para falar de classe gramatical, antes de falar de substantivo, a gente precisa fazer uma divisão. Beleza? Não necessariamente, não vamos usar cálculo matemático, mas precisamos fazer uma divisão. Que divisão é essa? É uma divisão de grupo. As classes gramaticais se dividem em 2 grupos. Quais são esses grupos, professor? O primeiro grupo é o grupo da classe gramatical, que vai ser variável. O segundo grupo é o grupo da classe gramatical, que vai ser invariável. E aí, variável e invariável vem da palavra variação. O que é uma variação? A gente já estudou quando falou de variação linguística, lembram? No capítulo 1, no nosso primeiro módulo. Variação significa uma mudança, uma alteração. Então, uma classe gramatical variável significa uma classe gramatical que muda, que varia. Simples assim. E uma classe gramatical invariável. Logicamente, in é negação, então é uma classe gramatical que não muda. Simples, né? Aí você pode parar e pensar, tá bom, Vinícius, variável muda, invariável não muda. Mas mudar o quê? Que mudança é essa que a morfologia tem? E aí é onde chega o conceito chave. Essa mudança, essa variação, ela tem 2 características. A primeira é gênero e a segunda é número. Tenho certeza que vocês já estudaram isso de outras formas, só que agora isso precisa ficar bastante claro para a gente conseguir caminhar, porque esse conceito vai perpassar todas as classes gramaticais que nós estudamos, certo? Variação de gênero. Qual é a variação de gênero? Tenho certeza que você sabe. Variação de gênero é mudança entre masculino e feminino. A gente sabe que existem palavras na língua portuguesa que têm uma variação de gênero. Eu posso dizer aluno, aluna, professor, professora. E nesses exemplos eu tenho a mudança de gênero. Uma está no masculino, outra está no feminino. E eu tenho a variação de número. O que é a variação de número? É quantidade, ou seja, singular e plural. Ou seja, a gente tem palavras que são utilizadas no singular e tem palavras que são utilizadas no plural. A gente tem piloto, pilotos, casa, casas, bandeira, bandeiras. Ou seja, uma série de palavras que podem ter essa variação. Ok? Então, vamos lá. Pensando nisso, o que acontece? Classe gramatical variável é aquela que muda gênero e número. Mudança de masculino e feminino, mudança de singular e plural.
Classe gramatical invariável é aquela que não muda, ou seja, não vai mudar gênero, não vai mudar número. A palavra vai ser sempre a mesma, independente se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. Beleza? Vou repetir mais uma vez. Coloca aí um detalhezinho, uma anotação, um marca-texto, post-it. Você escolhe em relação a isso. Classe gramatical variável, muda gênero e número. Classe gramatical invariável, não muda gênero e número. Ok? Tranquilo? Nessas classes gramaticais, nós temos na língua portuguesa 10. São 10 classes gramaticais. Vamos observar. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, preposição, conjunção, interjeição e advérbios. As 10 classes gramaticais. Dessas 10 classes gramaticais, 6 são variáveis e 4 são invariáveis. As variáveis são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. As invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ok? Ficou rápido? Calma. Vai aparecer aí para vocês uma imagem que vai mostrar a divisão morfológica. Quais são as classes que são variáveis e as que são invariáveis. Aí você vai poder pausar o vídeo e fazer esse gráficozinho que aparece para vocês. Depois dele, a gente volta falando de substantivos. Olá pessoal, continuando aqui, então vocês viram aí pelo gráfico das classes gramaticais que nós temos as classes variáveis e as classes invariáveis. E nossa primeira classe, a classe dos substantivos, aí está aí descrito para vocês, faz parte do grupo das variáveis. Ou seja, é aquela classe gramatical em que as palavras mudam de gênero e mudam também de número. Eu posso colocar no singular, no plural, no masculino, no feminino, sem problema. Ok? Se quem já tiver lembrado, que já estudou antes, a classe dos substantivos, ela serve para nomear os seres e as coisas que existem. Tanto do ponto de vista real, quanto do ponto de vista imaginário. Nomear, designar, categorizar. Por quê? A gente parte de um princípio. A gente precisa saber das coisas para poder interagir com elas. Se você tem um objeto que aparece para você, que alguém entrega para você, você nunca viu, nunca ouviu falar, não sabe para que serve, não sabe para que funciona, qual é a primeira informação que você faz? Você pergunta: o que é isso? Quando você pergunta o que é isso, você está querendo saber qual é, primeiramente, o nome. Como é que eu chamo esse objeto? Como é que eu chamo essa coisa? A gente usa a palavra coisa para muitas informações, para muitas coisas. E essa é a primeira informação que a gente precisa. Nós, como seres humanos, precisamos dessa, digamos assim, dessa porta de entrada para entender o mundo. E o substantivo é essa porta de entrada. É com ele que a gente consegue saber o que é e a partir disso se relacionar. E aí, a partir do momento que a gente sabe o que é determinado elemento, a gente entende um pouco mais sobre esse elemento. Então aí, substantivo é a classe gramatical que dá nome para as coisas, que nomeia, que categoriza, que designa. E essa classe gramatical é importante porque faz com que a gente consiga interagir com o mundo, que a gente consiga entender as coisas que existem no nosso mundo. Tranquilo? O que acontece? Todos os substantivos são iguais? Não. A gente vai encontrar uma série de outras categorias. Vamos imaginar que o substantivo seja um grande armário ou um grande guarda-roupa. Cada porta ou cada gaveta do armário do guarda-roupa é um espaço específico. E os substantivos têm esses espaços específicos. Vocês já devem ter visto, e aí aqui nesse quadro está ilustrado para vocês,
as 9 possibilidades, a gente categorizar, a gente classificar um substantivo. E essa classificação, ela diz respeito a cada característica que o substantivo tem. E a gente vai observar aqui, para cada informação, a gente vai ter um tipo de substantivo. Ok? E aí a gente tem os 9 tipos, que estão organizados na horizontal por duplas, menos o coletivo que está aqui isolado aqui embaixo, porque ele realmente fica sozinho. Mas a gente sempre vai encontrar as duplas. Ou seja, eu tenho um substantivo comum, a dupla do substantivo comum é o substantivo próprio, o concreto tem o abstrato, o simples tem o composto e o primitivo tem o derivado. Só o coletivo que fica sem, ok? Vou pegar aqui o auxílio para a gente conseguir manusear melhor. Então vamos lá. No substantivo comum, o que a gente vai ter? Palavras que mostram para a gente informações que vão nos dar aquela ideia de algo geral. Ou seja, um substantivo comum é aquele que serve para falar de algo em geral. Aquele que serve para grupos de coisas, grupos de pessoas, grupos de animais. Tá? E aí no substantivo comum, o que a gente pode citar como exemplo? E aí eu vou aqui mostrar aqui para vocês. Por exemplo, menino é um substantivo comum. Por que eu digo menino? Eu estou falando de qualquer um, ou seja, não tem ninguém específico, eu estou falando isso em geral. E o livro. Quando eu falo livro, é qualquer livro, de qualquer disciplina, de qualquer escritor, de qualquer tipo. Tá? Então, substantivo comum são aqueles que a gente usa para o sentido geral. Deixa eu só fechar aqui. E aí a gente continua. A dupla do substantivo comum, ou seja, aquele que não vai ser classificado como comum, vai ser o quê? E aí a gente vem para a dupla. O substantivo próprio. O substantivo próprio é aquele que vai dar uma informação específica. O comum dá uma informação geral, o próprio dá uma informação específica. E aí, vamos ver aqui exemplos. A gente tem Brasil, que é um exemplo do nome próprio, nome do país, e Felipe, que é o nome próprio de uma pessoa. Então, a gente observa aí que, enquanto o substantivo comum ele vai dar a informação geral, o substantivo próprio dá uma informação específica. Na nossa segunda dupla, a gente vai ter os substantivos concretos e os substantivos abstratos. A diferença básica entre concreto e abstrato está na nossa realidade. Ou seja, concreto é aquilo que eu tenho acesso na realidade, fisicamente, que eu posso pegar, tocar. E o abstrato é aquele que não tem uma realidade física. Eu não tenho contato material. Tá? E é isso que é uma questão interessante. Abstrato não é uma coisa que não existe. O abstrato existe, mas ele não tem uma materialidade. A gente não consegue ter esse contato. Em relação ao concreto, o que é que a gente tem aqui de exemplos? A gente tem, pedra e luva. Dois exemplos, dois objetos, né, pedra e luva, de coisas concretas. A gente consegue tocar, consegue pegar nesses dois substantivos, essas duas coisas. A dupla dele, substantivo abstrato. O que a gente tem aqui de exemplo? Saudade e doação. Saudade é um sentimento, é abstrato, a gente não pega, não toca na saudade, mas a gente sente. E doação, né, que é uma ideia, algo que vai ser feito. A gente vai fazer a ação de doar. Tá certo? Então, doação e saudade são abstratos. Não é físico, a gente não toca, mas elas existem. Essas ideias existem, os substantivos existem. Ok? Nossa terceira dupla, substantivo simples e composto. A diferença aqui entre simples e composto é
na quantidade de palavras. O substantivo simples é aquele que só tem uma palavra. O substantivo composto é aquele que tem duas ou mais palavras. E aí vamos observar nos exemplos. Para o substantivo simples, eu tenho chuva e tempo. Duas palavras, cada uma no seu sentido próprio. Chuva, uma palavra, substantivo. Tempo, outra palavra, outro substantivo. Já no substantivo composto, a gente vai ter isso escrito de outra forma. Por exemplo, aqui, guarda-roupa e passatempo. Na expressão, a palavra guarda-roupa, eu tenho duas palavras, guarda e roupa. Elas estão unidas pelo hífen. E passatempo também tem duas palavras, passa, né, passar, e tempo. Só que aqui agora não está escrito com hífen. Então, independente de ter hífen ou não, duas palavras juntas formando uma outra são palavras compostas. Então, a diferença é entre simples e composto. Nossa última dupla é o substantivo primitivo e substantivo derivado. A diferença aqui é na forma como essa palavra é escrita. O substantivo primitivo é aquele que é aquela palavra básica, aquela palavra simples, ou seja, aquela palavra que tem o significado nela mesma, ela não depende de outra. Já o substantivo derivado é aquela que deriva, que vem de outra. Ou seja, para eu ter um derivado, eu tenho que ter uma palavra antes. Então é como se primitivo fosse a primeira e derivado é as palavras que vêm em sequência a ela. Exemplo aqui de primitivo. A gente tem, ó, ferro e dente. Duas palavras que têm um significado próprio em si mesmo. E eu posso ter derivados. Vamos pensar. Que palavra a gente pode formar a partir de ferro? Ferradura, que o cavalo usa. Ferrugem, né, aquilo que aparece lá quando está deteriorando o material. Ou então, que o exemplo que eu trouxe para vocês, que é ferreiro, a pessoa que trabalha com esse material. E com o substantivo dente, que palavras a gente pode derivar de dente? Você pode ter dentadura, dentuço, ou, como eu trouxe aqui para vocês, dentista, que é a pessoa que trabalha, né, cuidando dos dentes. Ou seja, para eu falar a palavra dentista, eu tenho que ter a palavra dente antes. Senão, a gente não compreende a informação. Assim como ferreiro também depende. Eu poderia citar muitos exemplos. Pão, padaria, livro, livraria e aí assim por diante. Então, derivado e primitivo é uma dupla que funciona aí cada um no seu sentido. Por último, isolado, mas não deixa de ser menos importante por isso, a gente tem o substantivo coletivo. Com certeza vocês já estudaram antes, a gente vai relembrar essa definição. Coletivo é aquela palavra, aquele substantivo usado para indicar um grupo, uma quantidade, né, de coisas, de pessoas, de seres, enfim. Então, coletivo, como a própria palavra já diz, traz essa ideia de conjunto. E a gente tem aqui dois exemplos. Opa! A gente tem para coletivo Atlas, que é o conjunto de mapas, na enciclopédia, no livro, enfim. E temos rebanho, que é um conjunto, né, de animais, de ovelhas. Então, essas palavras, elas são, né, isoladas, elas são sozinhas, mas essa palavra dá o significado de conjunto. E aqui tem uma coisa interessante. Coletivo não precisa ser plural. Tá? Atlas está no plural, mas rebanho não está no plural. Então não precisa ser plural para ser coletivo. São coisas diferentes, tá? Plural é uma coisa, coletivo é outra coisa. Então aqui a gente tem essa exposição dos tipos de substantivos, das classificações de substantivos, tá? E eu vou colocar para vocês agora aqui a indicação do livro didático. Essa discussão de substantivos está dividida em duas partes.
Então vocês vão fazer a leitura, vão trabalhar com essas duas partes. A primeira, na página 73 até a 77, e aí você vai encontrar a primeira descrição de uma parte desses tipos de substantivo, e da página 85 até a 90, a segunda parte dessa descrição de substantivos. Lá, vocês vão encontrar as definições de substantivos, vão encontrar exemplos, vão encontrar questões para vocês responderem. Então, eu peço que vocês realizem, leiam com cuidado. Se precisar, volta no vídeo para retomar a explicação. E, caso tenha ficado alguma dúvida, como vocês fizeram muito bem, teve vários comentários no vídeo do sexto ano, do vídeo anterior, comenta aqui embaixo, tá? Deixa a tua dúvida, a tua pergunta, para a gente conseguir interagir de uma forma mais satisfatória. Ok? Então tá aí a exibição, a apresentação da classe dos substantivos. Na próxima aula a gente continua. Realiza as atividades, deixa a tua dúvida e até a próxima. Tchau, tchau.